Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o nosso programa de negócios, e vamos aos destaques da semana. Fundador do Nubank, Davi Vélez, anuncia a venda de quase R$1 bilhão em ações do banco e diz que dinheiro é para filantropia. Magazine Luiza apresenta o 6º trimestre seguido de prejuízo e aponta os juros elevados no Brasil pelo resultado negativo. Quanto ganham os profissionais do agronegócio? Um estudo inédito apresenta os salários e as áreas mais aquecidas do setor. Google e a montadora GM recebem aprovação para operar carros autônomos na Califórnia. E a rede de churrascaria Fogo de Chão é vendida por mais de R$5 bilhões. Eu sou o Bruno Meyer e o Business está no ar. E o colombiano Davi Vélez, o fundador do banco digital Nubank, disse numa entrevista que vendeu 3% da sua participação na instituição. Com essa decisão, ele obteve $191 milhões, mais de 952 milhões de reais. A venda de 25 milhões de ações foi feita, segundo ele, para financiar a fundação que mantém com a mulher e que é focada em iniciativas de educação e liderança. Vélez disse o seguinte para a agência Bloomberg, abre aspas, eu não queria fazer isso até termos removido várias dúvidas importantes no Nubank. Vocês vão conseguir dar lucro um dia? Vocês conseguem continuar crescendo? E os últimos 3 trimestres foram fenomenais. Ele continua, eu estou lendo tudo que ele falou nessa entrevista, ele continua, disse o seguinte, então agora eu estou tirando 3% das fichas de cima da mesa para começar a aumentar os investimentos do outro lado da grande missão que nos motiva hoje. A ação do Nubank subiu 50% nos últimos 12 meses, dando à empresa um valor de mercado de $36 bilhões. É perto do valor atingido no IPO, na abertura de capital do banco, quando ele foi avaliado em $41 bilhões. Davi Vélez tem um patrimônio estimado em $7 bilhões e 800 milhões. Pouco antes do IPO, da abertura de capital do Nubank, a família Vélez se juntou ao empresário Eli Horn, da Cirela, como os únicos signatários da The Giving Pledge na América Latina. E ambos se comprometeram aí a doar, ainda em vida, a maior parte da sua fortuna para a filantropia. E a brasileira Fogo de Chão acaba de ser vendida por $1 bilhão e 100 milhões. É isso mesmo que você ouviu, um negócio de mais de R$5 bilhões. Quem é que pagou esse montante tão poderoso? O novo dono da rede de churrascarias, fundada em 1979 pelos irmãos Arri e Jair Couser, é o fundo americano Bain Capital. Foi ele quem desembolsou essa quantia bilionária. Os irmãos gaúchos Couser, na verdade, fundaram, mas eles não são mais os donos do Fogo de Chão desde 2011, quando venderam 100% da rede por $560 milhões em dinheiro em 2018 para um outro fundo, o norte-americano Horn Capital. E agora, vendo no retrovisor, esse negócio de agora é um golaço do Horn Capital, porque se ele adquiriu a Fogo de Chão, na época, em 2018, por $560 milhões e vendeu agora por mais de $1 bilhão, significa que ele ganhou mais de 2 vezes o dinheiro que investiu no passado. Agora você pode estar perguntando, por que vale tanto uma rede de churrascaria brasileira? Porque apesar da fundação ter sido no Rio Grande do Sul, o grupo tem a maior parte dos ganhos no exterior. O Fogo de Chão começou a se expandir há 25 anos nos Estados Unidos, hoje tem 50 unidades. De acordo com o Paulo Antunes, o diretor-presidente da Fogo de Chão no Brasil, em entrevista, inclusive aqui no Business, os americanos aceitaram e adoraram a experiência do churrasco brasileiro, do churrasco gaúcho. E se fosse, uma curiosidade agora, se fosse uma empresa de tecnologia, a Fogo de Chão seria hoje um unicórnio, um unicórnio das carnes, uma empresa aí com valor de mercado mais de $1 bilhão.
de dólares. E agora, para uma rápida comparação, a Blooming's Brands, que é dona dos restaurantes Outback, é avaliado, essa empresa gestora aí, é avaliado em 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Portanto, negócio poderoso envolvendo o Brasil e os Estados Unidos. O churrasco gaúcho cresceu e hoje é um negócio de mais de 1 bilhão de dólares. E o Magazine Luiza volta a decepcionar nos resultados do segundo trimestre. Para se ter noção, o prejuízo da varejista dobrou no segundo trimestre e engatou o 6º revés seguido. A Magazine Luiza registrou um prejuízo líquido de 301 milhões e 700 mil reais no segundo trimestre, mais do que dobrando o prejuízo de 135 milhões divulgado um ano antes. E o que causa um resultado negativo, o 6º trimestre aí negativo, sequente do Magazine Luiza? Para responder essa pergunta, eu vou chamar o meu convidado, o economista Vandyck Silveira. Vandyck, seja muito bem-vindo ao Business. O Magazine Luiza, ele aponta os juros elevados no Brasil para esse resultado aí negativo. Mas é só isso ou tem outros motivos para mais um prejuízo da varejista? Bruno, sempre um prazer enorme estar aqui no Business da Jovem Pan com você. Agradeço muito o seu convite. Vamos lá. Obviamente que taxa de juros Selic a 13,25, rotativo de cartão de crédito a mais de 400% ao ano, nada disso ajuda a economia, muito menos o varejo. Isso aí é muito óbvio. No entanto, 6 trimestres consecutivos não é uma questão que a gente pode qualificar como sendo relacionada à condição atual da economia brasileira, né? Nós estamos falando de problemas muito mais estruturais. A meu ver, né, a indústria do varejo, principalmente aqui no Brasil, nós estamos sob uma total disrupção. E o varejo físico, que é a base do Magazine Luiza, e outras, né? Não vamos só colocar o Magazine aqui, mas a gente está falando especificamente do Magazine hoje. O Magazine se transformou em um elefante, um tiranossauro, um mamute, no mundo onde houve uma transformação muito rápida. E a gente já vem falando, e eu falei já algumas vezes sobre essa temática aqui, que o varejo físico ele tem seus dias contados. E o Magazine Luiza ele falhou em entender a nova regra do jogo, que tem a ver com tecnologia e tem a ver com logística. A estratégia foi muito equivocada e continua sendo. A gente está querendo investir mais e duplicar a aposta em algo que não vem rendendo nenhum tipo de resultado positivo. O Magazine Luiza, por exemplo, é uma empresa que faz uso de estruturas grandes em centros populacionais e ela tem dentro da estrutura dela própria estoque. Ela paga um valor muito elevado para alugar essas lojas. Isso faz com que o aumento, né, ela não consegue repassar esse preço, essa estrutura bastante arcaica de logística. Ela não investiu em logística que entrega em algumas horas, como, por exemplo, o Mercado Livre, né? Ela está concorrendo com pessoas que investiram tremendamente em tecnologia, não só a tecnologia de fazer a compra online, de marketplace, etc., mas também a tecnologia do uso dos dados dessas pessoas para antecipar demandas, interesses, consumo e fazer uma transição do modelo de venda. Outra coisa muito importante, que é a outra parte dessa equação que tem a ver com logística, né? O mercado demanda das grandes varejistas digitais, que é o novo normal, é para onde nós estamos indo, que você tenha não só a tecnologia de ponta, no conhecimento, no uso de dados, mas também na facilidade de uso. Tenta usar o Magazine, você vê que coisa confusa. Compara com outras. E, ao mesmo tempo, né, demanda que ela tenha uma logística impecável, coisa que o Magazine não tem.
Houveram uns erros muito crassos, por exemplo, de o sujeito compra online e busca presencialmente, fisicamente na loja, o que não tem nenhum sentido. Agora, Quer dizer, no só... livro dos erros, a Magazine Luiza fez de A a Z, né? Ela criou o alfabeto de erros estratégicos de um varejista que falhou em entender os tempos novos. Deixa eu fazer só um adendo. A gente, evidentemente, está falando do Magazine Luiza porque ele reportou nos últimos dias o resultado do segundo trimestre, né? Afinal, ela é uma empresa de capital aberto e trimestralmente ela precisa apresentar ao mercado financeiro seus resultados. Ela apontou, evidentemente, os juros elevados no Brasil como causa, mas ela fala que vão ter dois braços de investimentos agora, que é tecnologia e logística, que é basicamente isso que você está falando, né? Que o futuro do varejo é entrar nesses dois braços, né? Investir em tecnologia e logística. Você acha que eles entraram tarde demais nisso? Tarde demais. A minha pergunta é o seguinte: por que não foi, por exemplo, Americanas, ou não foram as lojas Renner, ou não foi o Magazine Luiza que criou o Mercado Livre, né? Porque eles estavam muito acostumados e confortáveis na zona de conforto deles. Então isso criou um problema para eles, onde o mercado estava errado por não se adequar às demandas da organização, não entender e antecipar que o mercado havia mudado e que a indústria estava em franca transformação e disrupção. É o que acontece com o Magazine. Eu não acredito que no espaço de 5 anos nós vamos ter a quantidade de varejistas físicas que nós temos. Eu aventuraria isso que eu ia perguntar para você, Vandick. O que você vê aí do futuro, tanto brasileiro quanto da varejista? Eu vejo um mundo dividido entre 4, 5 grandes empresas com grandes economias de escala e escopo. Eu não consigo entender porque alguém deveria sair do conforto da sua casa para ir no Magazine Luiza fazer compra. Eu jamais faria isso e faz muitos anos que eu não faço isso. Eu só iria a um local físico para fazer uso ou entender um produto, se eu tivesse uma experiência associada a ele. Eu não compraria, por exemplo, faz acho que uns 5, 6 anos que eu não compro carro indo à concessionária. Eu transaciono totalmente digital. E para comprar um carro custa 350 mil reais. Quer dizer, eu iria numa concessionária para comprar um carro de R$1 milhão. Eu não tenho esse dinheiro, mas a experiência de comprar um carro de R$1 milhão, sei lá, uma Ferrari, um Lamborghini, um Porsche, existe uma experiência associada a ir à concessionária. Agora, para comprar, e me desculpe a Fiat, ou me desculpe a Ford, mas me desculpe qualquer outra marca que não seja de super premium, para você comprar um Jeep, você não precisa ir a uma concessionária. Você não tem uma experiência acoplada a ela de ir lá fazer. O cara pode trazer o carro para fazer o test drive para você. É a mesma coisa de comprar um liquidificador. Eu não consigo entender como é que a conta fecha de você ter estoque físico dentro da sua propriedade alugada que você não está monetizando esse negócio. E se eu posso entrar no meu celular, fazer uma compra com 2 cliques, e é verdade, 2 cliques, esse negócio chega na minha casa, talvez em algumas horas e no máximo em 24, 48 horas. Quer dizer, não faz sentido. E eu acho que houve uma falha de entender o que é que o consumidor realmente quer. Agora, voltando à questão dos juros, que eu acho muito importante, porque tem muita gente se escondendo por trás disso, muito empresário que não é competitivo e que não merece mais estar no mercado, porque não conseguiu se adequar e se tornar competitivo, fica se escondendo atrás da barra da saia do juro alto, tá certo? E esse é o problema do Magazine. Não tem nada a ver com a taxa do juro alto. A taxa de juro alto preocupa, complica mais algo que é estruturalmente errado e não é somente conjunturalmente problemático. Vamos lá, o que acontece com a taxa de juros? Se amanhã a taxa de juros fosse cortada pela metade, muito pouca gente teria condição de ir para o Magazine Luiza fazer compra, porque mais de 84% da população brasileira está endividada até as tampas, cerca de 35% dessa população já está no vermelho e não paga, existe inadimplência grande.
tanto nos cartões de crédito como nos crediários, etc. E o Magazine não daria crédito a essa pessoa. Portanto, a alegação de que o problema vem das taxas de juro alto não é verdade. Vandic Silveira, muito obrigado sempre pela presença aqui no Business. Bruno, prazer todo meu e estou à sua disposição. E a holandesa Heineken vai fazer um investimento milionário no Brasil. Serão 80 milhões de reais com o objetivo de dobrar a capacidade de produção de cerveja sem álcool aqui no Brasil, aqui no país. Os investimentos serão direcionados à fábrica de Araraquara, no interior de São Paulo. A Heineken 0.0, que estreou por aqui em agosto de 2020, também é produzida na unidade de Ponta Grossa, no Paraná. A cervejaria de Araraquara tem posição estratégica para abastecimento no Sudeste. A Heineken destaca que os investimentos em São Paulo nos últimos 4 anos já somam mais de 2 bilhões de reais em cidades como Itu, Campos do Jordão e Araraquara. O Brasil, aliás, é o maior mercado consumidor do rótulo sem álcool, isso desde 2021. A companhia destaca, o Heineken destaca que a cerveja zero é produzida normalmente com ingredientes como a água, cevada maltada, lúpulo e levedura. O álcool é retirado ao final, enquanto aromatizantes naturais são adicionados à bebida. Na semana passada, a Heineken já tinha dito que o Brasil foi um dos mercados de destaque aí no segundo trimestre para fabricante de cervejas, especialmente se observar o segmento de cerveja sem álcool. Houve, afinal, um aumento no mercado brasileiro de vendas de cervejas com baixo teor e sem álcool. Então, isso mostra que o país, famoso país do boteco, recebeu um novo perfil de clientes, os adoradores da cerveja sem álcool. E a empresa dos carros voadores fez um estudo ambicioso sobre a adesão de passageiros no Brasil. A IVE, empresa da Embraer que se transformou em uma das maiores desenvolvedoras de eVTOLs, os também chamados carros voadores, espera alcançar 12 milhões e 700 mil passageiros por ano em 2035 em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esses números foram apresentados junto com uma parceria da IVE com a empresa de logística DHL Supply Chain, que é líder global em armazenagem e distribuição, justamente para planejar a cadeia de suprimentos e peças da aeronave. Eles já têm a fábrica, como a gente anunciou aqui no Business, Taubaté, no interior de São Paulo, foi a escolhida para abrigar a primeira fábrica de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. Taubaté, aliás, foi escolhida por ter acesso fácil ali às rodovias, às ferrovias e principalmente porque é próximo de São José dos Campos, onde fica a sede da Embraer e a equipe de engenharia da IVE. Se tudo tiver regulamentado, as aeronaves elétricas estarão em funcionamento em 2026. E carros sem motoristas podem parecer filmes futuristas aí para alguns, mas um pontapé na Califórnia foi dado. O Google e a montadora GM tiveram aprovação para operar carros autônomos na cidade. As duas empresas receberam permissões para operar em São Francisco, nos Estados Unidos. Os reguladores estaduais deram um sinal positivo para que a Cruise, que é da General Motors, e a Waymo, da Alphabet, que é a dona do Google, ofereçam viagens pagas em veículos sem motoristas pela cidade a qualquer hora do dia, com um número ilimitado de veículos. Carros autônomos surgem em outras cidades nos Estados Unidos, mas à medida que elas se espalham, também aumentam as preocupações com a sua segurança. A pergunta é, como é que vai funcionar a mobilidade das cidades com carros sem motoristas? Autoridades municipais de São Francisco se opuseram a essa expansão aí, mas a comissão estadual bateu o pé e autorizou o transporte de passageiros. Sobre esse mercado, a expectativa de muitas empresas é de que os carros totalmente autônomos possam virar um grande negócio. A GM acredita, inclusive, que pode gerar 80 bilhões de dólares em vendas anuais até 2030. E quais são os cargos mais disputados e quanto ganham as lideranças do poderoso agronegócio brasileiro? Qual é o salário dessa turma, né? Foram essas as perguntas centrais que uma consultoria, a Fox Human, desvendou
ao entrevistar grandes empresas, companhias familiares, multinacionais, além de monitorar processos seletivos realizados até maio em 150 empresas. O resultado engloba um verdadeiro raio-x de 500 posições, abrangendo aí diversas funções, diretores, gerentes, coordenadores, e mostra de onde tem vindo os talentos em determinadas áreas. Inclusive, a gente tem alguns resultados aqui no telão do Business, quanto ganham a... A gente separou, essa pesquisa é tão completa que separou por áreas. Então, por exemplo, a área de finanças, um diretor financeiro do agro, a média salarial, é de R$ 67.500, belíssimo salário, né? Um controller que faz parte da controladoria, média salarial de R$ 28.750, gerente financeiro, uma média de R$ 26.000. Na parte de tecnologia, que é outra área aquecida aí do agronegócio brasileiro, a média salarial de um diretor de tecnologia é de R$ 45.000. Belíssimo salário. Um gerente de TI, média salarial de R$ 31.500. A gente tem outra arte aí para mostrar, outras áreas, agora a área comercial e a área de operações e logística. Vamos para a área comercial aí. Um diretor comercial tem uma média salarial de R$ 43.000. Um gerente comercial, uma média de 27 mil, indo para a área de operações e logísticas, um diretor de operações, R$ 52.000, e um gerente de operações, a média salarial de R$ 30.125.000. Isso só mostra quando tem salários altos, é porque realmente a área está aquecida. E para falar mais desse assunto, eu vou chamar o responsável do assunto, que é o Ícaro Carbonari, executivo da divisão de agro da Fox Human. Ícaro, obrigadíssimo pela presença aqui no Business. Duas coisas já de imediato. Queria que você comentasse esses números que a gente acabou de mostrar aqui no telão do Business, porque realmente mostra o aquecimento desse setor, que é a locomotiva do Brasil. E a outra pergunta que eu tenho para fazer é o seguinte: como o setor tem buscado esses talentos? Por exemplo, eu citei aqui a área financeira, né? Porque está faltando gente para a área de crédito, para a área como um diretor, gerente financeiro. Da onde o setor está tirando? Vem de bancos, por exemplo? Seja bem-vindo ao Business. Perfeito. Obrigado, Bruno. Obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do material construído aqui pelo time da Fox Human Capital para conversar um pouquinho mais sobre o mercado do agronegócio. E respondendo de uma maneira muito prática, muito simples, Bruno, de onde esses profissionais têm vindo, aquela respostinha que todo mundo gosta, né? Depende. Então, hoje o mercado busca muito em situações análogas. Então, por exemplo, uma empresa que está em busca de um diretor financeiro, um CFO ou um diretor de operações, ela vai buscar esse profissional em um mercado que é análogo, mesmo não sendo da indústria do agronegócio. Então, uma indústria de bens de consumo e uma indústria de bens de transformação. Quando estamos falando de posições mais estratégicas que têm um relacionamento maior com o mercado em si, é comum também buscar esses profissionais no mercado financeiro, propriamente dito. Então, gestoras, casas de investimento, assets, dessa forma que nós encontramos e nós vemos que o mercado vai buscando. Eu achei até curioso, porque eu lendo toda a pesquisa de vocês, eu vi um termo, eu acredito que foram vocês mesmos da consultoria que usaram esse termo, que para falar aí sobre a busca em bancos, inclusive, gestoras, para atrair para o agronegócio brasileiro, vocês usaram um termo muito curioso. Sai o colete e entra a botina. É exatamente essa linha que o agronegócio brasileiro está buscando, tirando o colete da turma ali da Faria Lima e colocando no campo essa turma? Exato, Bruno, exato. Hoje o mercado do agronegócio ele é um mercado muito relacional, ele é um mercado que você de fato precisa conhecer, precisa sujar a bota, saber. É uma brincadeira que nós temos aqui no mercado como um todo, é saber a cor da soja, né? De fato, para entender o que você está fazendo. E claro que isso agrega muito. Existe um agro
que ele está presente na Faria Lima. A Faria Lima é muito importante para o desenvolvimento do agronegócio, vai financiar o crescimento dessa área aqui no nosso país, mas você precisa estar de fato na ponta do negócio, seja ela no centro-oeste, no sul, no nordeste ou no norte, para entender tanto do seu microclima, como da sua característica regional, como do teu produto principal, para de fato conseguir alavancar e crescer a empresa em que você está inserido. Agora, tem uma crescente que o estudo mostra também, uma crescente as GTECs, né, que são as startups de tecnologia voltadas para o agronegócio. Como é que essas startups, elas são vistas no setor inteiro do agro? Perfeito. Bruno, o mercado de agtechs é um dos mercados mais pujantes nos últimos 5 anos aqui no Brasil. E tem uma explicação por isso. O mercado agro, ele representa aproximadamente 27% do PIB nacional. Então, uma fatia relevante, né? Quando nós temos um investimento cada vez maior em tecnologia de produção agrícola, em tecnologia de manejo, em tecnologia de informação, lá na ponta final, dentro da lavoura, dentro da produção, nós precisamos de empresas investindo em novas funcionalidades para que facilitem a vida do produtor, seja ele individual ou uma grande corporação, e que facilite o ganho de escala, a rentabilidade e até mesmo de produção para exportação. Então, por isso que o mercado de agtechs ele tem crescido tanto aqui no Brasil, tem unidades de incubação para empresas de tecnologia voltadas para o agronegócio, e hoje fundos de investimento têm despertado e têm, de fato, crescido o apetite em investir em empresas que constroem tecnologia, criam tecnologia para o mercado do agro. Por isso, basicamente, porque tem mercado para utilizar aqui dentro de casa mesmo, aqui dentro do Brasil mesmo. Oi, Ícaro, deixa eu voltar àqueles números que a gente apresentou aqui no telão do programa, porque a gente trouxe uma média salarial. Volto a repetir, não é todo diretor financeiro de uma empresa do agro que ganha R$65 mil. Tem alguns que ganham 40, 30 e tem outros que ganham, que eu vi no estudo ali, R$85 mil mensalmente. O que mais surpreendeu você, Ícaro? Sim, o cargo mais no topo, ali em termos financeiros, é realmente um CFO, né? Um diretor financeiro que está nessa faixa que pode receber por mês aí R$85 mil. Mas assim, o que mais surpreendeu vendo, monitorando processos seletivos, falando com empresas do setor em relação a cargos e também a salários? Quando hoje o cargo que ele tem a maior remuneração média dentro do nosso estudo é o cargo de CEO, né, o presidente da empresa, muitas vezes. Logo em segundo lugar, nós encontramos a cadeira do CFO e depois a cadeira do diretor de operações. Por que isso acontece, Bruno? Dentro de uma estrutura de agronegócio, o CEO ele vai ficar muito na parte estratégica, como se fosse o maestro da orquestra, né? Constituindo a filosofia, para onde a empresa vai, como ela vai. O CFO vai ser o responsável pelas negociações que essa empresa vai fazer, vai ser o responsável por fazer todo o desembaraço financeiro, toda a parte de captação ou até mesmo de investimento em novas plantas, em novas ferramentas para a empresa crescer. E o diretor de operações vai ser, de fato, a pessoa que vai pegar a ideia constituída pelo CEO, aglomerar os investimentos realizados pelo CFO e colocar no dia a dia para que isso saia do papel e se operacionalize. Naturalmente, a remuneração desses profissionais vai ser maior do que a média normal. E sempre tem uma remuneração variável agressiva atrelada a essas cadeiras também, tá, Bruno? Agora, Ícaro, vocês têm um dado que mostra aí, fazer uma comparação, assim, porque como é que estavam esses salários nessas mesmas funções há 5, 10 anos atrás? Eu imagino, é palpite meu, viu? Que eles cresceram, eles estão robustos dessa maneira, a gente ganhando 30, 40, 50, 60 mil em média, por conta desse aquecimento do setor no país, né? Sim. De 10 anos atrás, nós não temos esses dados. Tá? Claro que também existe o fator da correção monetária que o salário sofre.
e também a situação ambiental. Tá? Então, se nós compararmos, Bruno, com um cenário, por exemplo, que aconteceu no ano passado, ele vai ter um impacto direto com a posição que a pessoa está sentada. Então, o diretor de operações, que vai ter uma ligação muito forte com o mercado, com a área logística, o ramo logístico, ele teve um acréscimo na sua remuneração porque necessitou de uma expertise, de um conhecimento muito maior de desembaraço de fertilizantes, compra em mercados alternativos, por conta da crise mundial que nos assolou devido à situação de guerra da Rússia-Ucrânia. Então, esse profissional, ele teve um acréscimo no salário porque as funções tiveram acréscimos muito rigorosos, né? Isso a gente encontra em cadeiras de CFO, precisando captar recursos, seja no mercado nacional ou internacional. Isso nós vemos no mercado de tecnologia, que está cada vez mais pujante também dentro do agronegócio, e depende muito do momento e da particularidade daquele ano, daquela safra, né? Bom, nós recebemos no Business o Ícaro Carbonari. Obrigado pela presença, que nos ajudou aí a desvendar os salários dos profissionais do agronegócio. Obrigado, Ícaro. Perfeito, Bruno. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, e a gente segue à disposição aqui no time da Fox. E o nosso Business vai ficando por aqui. Tenha um ótimo fim de semana e, sempre bons negócios no radar. Até! Realização Jovem Pan News.